E aí, tudo bem com vocês? Professora Denise, estamos aqui para mais uma aula de matemática na nossa quinta etapa, tá certo? Aí está a imagem do nosso livro de matemática e é por ele que a gente acompanha os nossos conteúdos. Lembrando sempre que estou tentando passar da maneira mais simples os conteúdos que são dados no oitavo ano em matemática, na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Então vamos lá para os nossos conteúdos de hoje. Hoje nós vamos relembrar, né, nós vamos reforçar o conjunto dos números reais. Onde está esse conteúdo, professora Denise? Está no nosso livro, na página 111. Então, se você abrir o seu livro, na página 111, você vai encontrar o conteúdo que está sendo ministrado hoje, que são o conjunto dos números reais, certo? O conjunto dos números reais, ele envolve os números racionais e irracionais, tá certo? Então, vamos relembrar o que são os números racionais? Os números racionais são os números naturais, que são aqueles números que vocês sempre estudaram a vida inteira, lá desde o início da sua caminhada escolar, você estudou os números naturais, né? Que, ó, esses números aqui. Os números naturais são aqueles que começam no 0, 1, 2, 3, 4 e não tem fim. Já os números inteiros, né, que vocês estão vendo aqui, ó, essa letra Z, os números inteiros são os números positivos e negativos. Vocês lembram que à esquerda nós temos os números negativos e à direita nós temos os positivos. Então, juntando os naturais com os inteiros, nós temos os racionais. E os irracionais são aqueles que têm infinitas casas decimais, que eu mostrei para vocês, né? Você divide um número e tem infinitas casas decimais, são os irracionais, tá certo? Vamos mostrar também um pouquinho da reta real. A reta real seria representar numa reta numérica todos os pontos, né, que a gente já estudou até agora, né? Os números racionais, irracionais, né? Então, para representar os números naturais em uma reta numérica, devemos estabelecer a origem, né, o zero, e uma unidade entre os dois pontos correspondentes a dois números consecutivos. Então, segue aí, 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que os naturais, certo? Eles são infinitamente, eles não têm fim quando eles vão para a direita, tá certo? E os números inteiros. Já os números inteiros, vocês lembram que eles são infinitos para a esquerda e infinitos para a direita. Porque para a nossa esquerda, né? Vamos só colocar aqui para a gente relembrar bem, porque é bem interessante aqui, ó. Já nos números inteiros, nós temos os números positivos e os números negativos. À nossa esquerda, nós temos os negativos, né? E à nossa direita, nós temos os positivos. Esse é o conjunto dos nossos números inteiros. Então, da mesma maneira como localizamos os pontos correspondentes aos números naturais à direita do ponto, então, ó, do ponto 0 para a direita são os naturais. Agora, quando eu junto a esquerda com a direita, nós temos os números inteiros, né? Os pontos correspondentes aos positivos estão à direita, à esquerda são os negativos. Para localizar os pontos correspondentes aos números racionais que não são inteiros, ou seja, que eles são decimais, precisamos descobrir entre quais números inteiros consecutivos se localiza, né? Porque vocês sabem que, por exemplo, entre 1 e 2 tem infinitos números entre esses dois números. Entre menos 1 e menos 2 nós temos infinitos números, tá certo? Vamos lá também ver esses números que são, vamos dizer assim, não inteiros, né? Eles são decimais, ou seja, são menores que 1. Então, vamos dar um exemplo de menos
5 quartos. Na realidade, ó, menos 5 quartos, se você dividir 5 por 4, você vai encontrar menos 1,25. Onde ele vai estar localizado, né? Então, menos 1,25, ele vai estar localizado exatamente aqui, ó, entre menos 1, certo? Eu estava tentando fazer uma seta aqui, e menos 2, tá certo? A gente também pode tentar localizar também, ó, 1,33. Onde é que ele vai estar localizado? Ele vai estar localizado entre 1 e 2, só que entre 1 e 2 positivo. Então, ó, ele está aqui, ó, tá certo? Só para que você possa lembrar que entre um número e outro na reta numérica tem infinitos números. Se forem negativos, eles estão à esquerda. Se forem positivos, eles estão à direita, tá certo? E aí eu quero fazer com vocês só uma revisão bem rápida, né? Para vocês relembrarem que os números reais, ó, eles envolvem os números racionais e os números irracionais. Professora Denise, relembre com a gente o que são números racionais. Os números racionais são os números naturais, que são aqueles números que vocês estudaram a vida inteira, que começa no 0 e infinitamente para a direita. 0, 1, 2, 3, 4. E os números inteiros. O que são números inteiros? São aqueles que são positivos à direita, negativos à esquerda. Então, a junção dos naturais com os inteiros forma os racionais. E o que são irracionais, professora Denise? São os números decimais com infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas, viu? Lembrando, porque se são dízimas periódicas, professor, o que são dízimas periódicas? São aqueles números que se repetem, por exemplo, 1,6666, 1,777. Se for dízima periódica, ele vai ser racional. Agora, se ele tem infinitas casas decimais, porque casas decimais são os números que vêm depois da vírgula, muitos números que não se repetem, né? Então, eles são irracionais. Relembrando, números reais são os racionais e irracionais. Os racionais são os números naturais e os números naturais e os números inteiros. E os irracionais são os números decimais com infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas, tá certo? E o livro de vocês também vem trazendo um lembretezinho importante que a gente precisa lembrar, tá certo? Vamos lá. O que a gente precisa lembrar, professora Denise? Que raiz quadrada, você viu, raiz quadrada ela pode ser racional e irracional. No caso da raiz quadrada de 2, ela é irracional porque ele não é um número exato, ele não é um número decimal exato. Já no caso da raiz quadrada de 25, ele é racional, porque ele é exato. Então, a raiz quadrada que eu tenho um número exato, como por exemplo, 25, que é 5, 49, que é 7, 81, que é 9, esses números, eles são racionais. Por quê? Porque eles têm uma raiz exata. Já a raiz quadrada, que não tem um número exato, ele não é racional, ele passa a ser irracional. Viu como é fácil? Se for exato, racional. Se não for exato, irracional, tá certo? E a raiz cúbica? Gente, raiz cúbica, deixa só para você vai lembrar muito, que eu vou te dizer uma coisa bem facinho de você lembrar, tá certo? Quadrada é quando eu encontro dois números iguais que multiplicados chega àquele resultado. Quadrado, por exemplo, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 3, 9.
Raiz quadrada de 9, 3 é quadrado, somente 2. Agora, quando eu tenho um número que multiplicado 3 vezes chega a um resultado, aí ela é cúbica. Como assim, professor? Olha, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, quando é esse número multiplicado 3 vezes, ela é raiz cúbica. Quando o número é multiplicado apenas 2 vezes, raiz quadrada. Vamos dar um outro exemplo, por exemplo, de raiz cúbica. 64. Qual é a raiz cúbica de 64? 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, se eu multiplicar o número repetido 3 vezes e chegar a um resultado, é raiz cúbica. Se eu multiplicar ele apenas 2 vezes, raiz quadrada. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentei de maneira bem simples aprofundar os conhecimentos de números reais, certo? De raiz quadrada e raiz cúbica. E resolva as atividades propostas pelo seu professor de sala. E até a próxima. Um grande abraço.